Que a graça do nosso Senhor esteja sobre toda a igreja. Vamos meditar na sua palavra, na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. A leitura será dos versículos 15 ao versículo 22. Repetindo, Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22. Acompanhe a leitura desses versículos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Oremos. Eterno Deus, queremos agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer a Tua Palavra nesta noite. Rogamos ao Senhor, que nos privilegia com tal riqueza e maravilha que provém do Senhor, que envia o Teu Santo Espírito a incomodar os nossos corações, a fazer ressoar essas palavras nos nossos corações e mentes, e nos, ó Deus, moldar a fim de obedecermos a Tua palavra, e tão somente a Ti para a Tua glória. Que, ó Deus, o Senhor nos habilite agora, para a honra e glória do Teu nome. É que lhe pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como diria o nosso irmão, já pastor, certa feita, eu creio que os irmãos conhecem esse início de frase, certa feita, doravante, certa feita, há muito tempo atrás, na Grécia, existiam jovens que eram muito astutos, jovens muito sábios, porém astutos que vagavam pelas cidades usando da sua retórica, usando do seu conhecimento para escravizar as mentes e as almas das pessoas. E ao fazê-lo, viviam dessa maneira. Porém, ao se chegarem em um certo vilarejo, defronte à casa de um homem, tentaram persuadi-lo com a sua retórica, com a sua sabedoria, porém não conseguiram. Ficaram estupefatos com tal ato que acontecera. E por várias vezes tentaram persuadi-lo, cada vez mais com ousadia, porém não conseguiram. Intrigados, buscaram dentre eles um melhor, o mais sábio dentre eles, ou o mais astuto dentre eles, relatando o feito. Porém este, jamais vivido, relatou: Acautelai-vos, não se achegai a este, porque este segue um mestre, e um bom mestre. Ele conhece o seu mestre, ele é um homem muito estudioso, e os seus atos serão em vão. Mas, enquanto ele seguir esse mestre, por favor, não se acheguem à casa dele, porque ele se tornará como o seu mestre. Nós vemos, meus amados, que todo aquele que um dia confessou a Jesus Cristo como seu Senhor, mas antes disso, confessou que era um pecador, que merecia a punição eterna, que era culpado sim dos seus pecados, e reconheceu que pelas suas mãos não pode se chegar a Deus, mas reconheceu que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, veio e morreu por nós, derramando o seu sangue precioso na cruz, e ali levando sobre si todos os nossos pecados, bem como nos outorgando a sua justiça, e agora diante de Deus somos tidos como justos e também obedientes pela obediência de Cristo. Nós temos um mestre,
você e eu possuímos um mestre, a qual nós devemos conhecê-lo e segui-lo. E este mestre nos incumbiu de uma grande tarefa, de conhecê-lo cada vez mais e segui-lo e espalhar o seu grande ensino. Nós temos um mestre maravilhoso, mas a questão é, eu conheço esse meu mestre? Eu o sigo? Eu conheço o seu ensino? Nós vemos, meus amados irmãos, que uma coisa que chamava muito atenção no ministério de Jesus, eu faria essa pergunta: o que lhe chama atenção no ministério de Jesus? Vocês responderiam: Tiago, ele é um homem Deus, ele é todo poderoso, tudo o que ele fazia era maravilhoso, tudo o que ele falava, tudo o que ele tocava, tudo o que ele professava, tudo o que ele fazia era perfeito, agradável aos olhos, as pessoas se admiravam. E sim, eu concordaria com você, de fato é. Mas uma coisa maravilhosa que nós vemos no ministério de Jesus é o seu ensino. Era o seu ensino poderoso. E essa peculiaridade é uma coisa que nós devemos imitá-lo. É claro que nunca chegaremos à estatura do nosso Senhor, mas o seu ensino está aqui para aprendermos, está na sua palavra. E nós vemos, meus irmãos, nessa noite que o ensino do Senhor Jesus era desafiador. Quando questionado, ele desafiava e ao mesmo tempo respondia esses desafios, mesmo que com muitas armadilhas diante dele, mas ele sempre lançava um desafio que tocava na alma, no cerne do coração daqueles que o desafiavam. Mas a sua atenção principal, e nós vamos ver aqui, que nunca era vencer um debate. Primeiramente, ele vence todos os debates. Não houve ninguém no passado, e não há ninguém que possa vencer sim um debate, porque ele é o Criador. Mas ele, como um homem que aqui estava, não podia ser vencido. Mas quando o arguíam, ele não buscava vencer somente, mas trabalhar e despertar espiritualmente aqueles que estavam ao seu redor, a começar dos discípulos, bem como daqueles que eram desafiados por ele. Nós vamos ver nesse estudo da palavra de Deus, que a grande intenção do ensino do Senhor é mudar espiritualmente a condição daqueles que ouvem ao Senhor. A riqueza do ensino não é intelectual por si só, porque é uma grande armadilha desenvolver um ensino puramente intelectual sem a prática e sem o desenvolvimento espiritual. Vamos entender o contexto dessa passagem. Jesus, no capítulo 21, ele se achega a Jerusalém. É aquela entrada triunfal, em que várias e várias pessoas o exaltavam, querendo que ele fosse o rei político, mas o exaltavam pelos seus atos, pelos seus feitos. Só que os sacerdotes ficaram com muita inveja daqueles seus atos. Jesus, depois vai naquele ato com a figueira, vai mostrar e condenar a religiosidade do povo judeu. Posteriormente, os apóstolos questionam a autoridade que ele tinha para falar, e ele diz que vinha do Pai. E depois Jesus, até esse contexto que nós lemos de Mateus 22, ele vai usar 3 parábolas, a dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas, dizendo que todos aqueles que o rejeitaram não merecem estar com ele, que o reino é para aqueles que eram meretrizes, os publicanos, que a rejeição da liderança, a rejeição da pedra fundamental seria condenada, mas que o Senhor chama a comunhão com ele, a todo instante, aqueles que eram rejeitados. E agora no capítulo 22, Jesus está novamente no templo ensinando. Ele está ensinando a toda aquela multidão, ensinando a palavra dele, ensinando a palavra de Deus, quando novamente um grupo de líderes se aproxima. Homens que orquestraram este momento para desafiar o Senhor, enquanto ele ensinava. Meus amados, nessa noite nós temos que conhecer mais o nosso Deus. Eu quero trazer a esta igreja que, sem conhecer ao nosso Senhor, nós não progrediremos nunca na vida espiritual. É necessário conhecer ao nosso Mestre. É necessário conhecer o seu ensino, para que estejamos cada vez mais fundamentados na palavra, na verdade, e até mesmo durante as grandes tribulações,
passarmos por elas, glorificando ao nosso Deus. Conhecer a Jesus é fundamental e preciso. Portanto, o tema de hoje seria conhecer para imitá-lo. Conhecer para proclamá-lo. Vamos primeiramente, antes de conhecer o Senhor, entender que também precisamos conhecer o nosso inimigo. Eu quero começar nesse primeiro ponto, conhecendo o inimigo do nosso Senhor. Se você voltar os seus olhos para o início da narrativa, nós vamos perceber no início que estavam ali os fariseus e se achegaram ao Senhor Jesus. Eu quero relembrar a vocês que esses homens serviam a Satanás. Satanás, que foi simbolizado no Jardim do Éden como a serpente que era sagaz, habilidosa, enganou desde o princípio o homem, persuadindo, distorcendo, a fim de uma coisa somente. Em primeiro lugar, fazer com que o nome do Senhor seja prevaricado, seja difamado. A serpente, ela quer afastar os homens de Deus. E aqui nós vemos que os homens, os judeus, arquitetavam entre si o encontro de Jesus e os fariseus e herodianos. Só um detalhe, os fariseus e herodianos eram inimigos entre si politicamente. Os fariseus prezavam por um ensino totalmente distorcido, mas religioso. Os herodianos eram políticos natos, estavam nas cortes reais, tanto de Herodes, como também de Pôncio Pilatos. Mas ambos inimigos, com divergências, ousaram se levantar conjuntamente contra o Senhor. Então estes homens, esse encontro entre Jesus e os fariseus, não foi um encontro acidental. Os líderes haviam planejado todas as coisas que nós veremos à frente. E a história começa dizendo então que os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Meus irmãos, esse é o nosso inimigo. Ele é como um leão que espreita a todo instante, buscando um momento para atacar. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele não descansa, nós cansamos. Nós, muitas vezes, trabalhamos arduamente durante um tempo, porém, fadigados, descansamos. Só que o nosso inimigo jamais descansa. Paulo, escrevendo a respeito do inimigo da nossa alma, lá em Éfeso, na carta de Efésios, quando ele usa um termo a respeito das potestades, ele usa um termo com relação aos exércitos generais da Grécia Antiga, que se reuniam depois de analisar o exército inimigo. E neste caso, ele dá um nome aos generais que analisam os crentes a todo instante, procurando brechas para atacar. É assim o inimigo da nossa alma. Fica à espreita para fazer derrubar, seja os pequeninos como os grandes. E nós vemos, amados, que ele não descansa. E o intuito é fazer escândalo. Nós vemos aqui nessa passagem que os judeus se uniram para fazer Jesus tropeçar, para que ele fosse um escândalo para aquele povo que estava ali no templo. E é muito interessante que eles usam um momento em que muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. E nós podemos até imaginar aquela pompa de fariseus, cercado dos seus jovens, que também o serviam. Ouso dizer que, quem sabe, Paulo estava ali no meio daqueles homens, daqueles jovens que se acercavam dos fariseus. Os herodianos, com as suas vestes reais, suas vestes para o palácio, entrando no meio do templo, como se chegando numa grande comitiva para estar à frente de Jesus. E ali começam a questioná-lo, mas em primeiro lugar começam com bajulação. Você percebe aí no texto que eles usam palavras lindas. Eu fiquei imaginando lá dentro de casa o que é estar na frente de um político. E eu tive o privilégio uma vez. Nos 150 anos da nossa igreja, nós fomos lá para o Rio de Janeiro. Não vou mencionar as pessoas, mas eu lembro de um que estava à frente falando, um dos principais. Errava no português, mesmo lendo. Mas de repente, ele usou de uma palavra. E o cenário mudou por completo. As pessoas prestavam atenção nele.
As pessoas foram cativadas pelos discursos de 50 minutos que ele fez. Isso é muito interessante. A sua voz contaminava o ambiente e atraía as pessoas. Da mesma forma, os herodianos se acercaram de Jesus. E com linguagem bajuladora começaram a dizer, como nós vemos aqui: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Meus irmãos, isso é verdade, só que é uma verdade cheia de mentiras, cheia de bajulação para tirar o foco do Senhor. E nós vamos entender o que é essa bajulação. Eles sabiam falar, eram mestres nos palácios, eram mestres do elogio, eram fariseus e herodianos que estavam se cercando de Jesus, e pensavam que com esse bom discurso fariam Jesus cair, fariam com que Jesus se descuidasse no que dizia. E o que a Bíblia diz a respeito desses homens? Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 55, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz a respeito destes homens, que servem ao inimigo da nossa alma. Jovens, percebam bem isto. Vocês estão cercados em meios, é claro que todos nós, mas eu me refiro aos jovens, principalmente. Muitas vezes cercados de homens, de mulheres assim. Salmo 55, versículo 21 diz: a boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Esta é a intenção do inimigo da nossa alma. É uma doce armadilha que Satanás, aquele que nós também devemos conhecer e não duvidar, porque mesmo estando sob o jugo do Senhor, sobre a soberana vontade do Senhor, ele continua sendo inimigo. É claro que nós devemos conhecer, e vamos conhecer agora, o nosso mestre, mas não podemos negligenciar o inimigo da nossa alma, que usa uma doce armadilha, querendo envenenar a alma, seduzir os homens. E é muito interessante, meus amados irmãos, que pecado, que o mundo muitas vezes atrai com doçuras, com coisas gostosas de se ver, com coisas boas para desfrutar, com práticas talvez inocentes, mas que vão levar à ruína. Muitas vezes falando docemente aos ouvidos, mas vão levar à ruína. É uma paz fingida. E é muito interessante, meus irmãos, quando nós vamos falar a respeito de como pessoas se extraviam da palavra de Deus, como as pessoas saem das igrejas, muitas vezes atraídos por uma paz lá fora. Quantas vezes já conversando com alguns jovens, alguns adultos, ouço uma coisa que é tão comum: as pessoas de lá de fora parece que mais verdadeiras, são mais amáveis, não causam tanto escândalo. É um falso, isso é falsidade, isso é mentira, porque é uma paz fingida que provoca ruína. É uma paz que não é duradoura, ela corrói a alma e corrói por completo. E essa armadilha, meus amados, ela ataca o nosso ego, porque nós, como seres pecadores que somos, temos muitas vezes o nosso ego trabalhado por essas mentiras. E era o intuito desses homens, que serviam a Satanás. Será que nós, se estivéssemos ali na condição de Jesus, não seríamos inflamados por essas palavras boas? Essas palavras que elevam o ego? Mas o nosso Senhor Jesus não. A Ele não. Meus irmãos, olhem exemplos na palavra de Deus. Percebam como a palavra de Deus é um guia para a nossa vida, meus irmãos, e que nós não somos aqui, todos que estamos aqui somos passíveis sim, de ataques tal como estes. Percebam a história de Sansão. Sansão, um homem forte, viril, que conduzia o seu povo, não tinha medo da espada, não tinha medo do ataque dos homens, mas caiu por causa de doces palavras e dos seus olhos, atraídos pela beleza deste mundo. Perceba também outro rei, rei Salomão, homem sábio, conhecedor de muita letra, homem que conhecia e tinha intimidade com Deus, a qual
pediu a Deus sabedoria quando ele veio lhe falar. Era um homem muito sábio, que governava o seu país, que governava com diligência, com muita sabedoria, mas atento às suas esposas, ao que elas falavam. O seu coração se tornou um coração de pedra, e levou aquele povo a uma idolatria tal, que provocou uma divisão na época do seu filho. E essa tal idolatria foi tão intensa, que só depois, na época de Josias, tudo aquilo que Salomão levantou foi destruído, séculos depois, porque ele se ateve às doces tentações do inimigo. E por fim, o rei Ezequias, homem que não tremeu diante de Senaqueribe, outro nome bonito da palavra de Deus, não tremeu diante de Senaqueribe, quer dizer, tremeu, mas buscou o Senhor. Não foi atingido verdadeiramente porque confiava em Deus. Quando Rabsaque se levantou difamando o nome de Deus, ele não tremeu, ele foi ousado ao servir ao Senhor. Mas aquela diligência que veio da Babilônia, quando se achegou a Jerusalém e começou a elogiar Jerusalém, ele abriu as portas do tesouro, mostrando, e sim vai descendo. É assim no inimigo da nossa alma. Ele quer pegar cada detalhe da nossa vida. Ele sabe, como eu disse aos adolescentes uma vez, lá quando eu era professor de vocês, que agora não são mais adolescentes, são moços e moças. Mas certa vez eu disse que o inimigo da nossa alma conhece cada um de nós. Primeiro que houve bilhões, trilhões de pessoas no passado. A sua personalidade talvez seja diferente de tantos outros. Você é singular. Mas os seus defeitos, o diabo sabe perfeitamente como lhe atingir e como me atingir. Ele sabe onde nós caímos. Talvez você se ache poderoso demais, confiante demais, mas Satanás sabe quais são os seus defeitos. Ele sabe onde lhe atingir. Ele sabe como inflamar o seu ego. Ele sabe aquilo que lhe faz cair e não levantar. E o que a palavra diz, concluindo esse conhecer a respeito do nosso inimigo, que aplicação nós devemos ter? Convém então a todo crente se guardar conhecendo ao seu mestre, conhecendo a palavra de Deus, se guardar, ser atento, porque os ataques do inimigo são muito duros. Convém então nos guardar do mundo, porque ele é perigoso demais quando nos sorri. Convém nos guardar então dos ataques do inimigo, pois Satanás é muito perigoso quando ele aparece como um anjo de luz. Às vezes nós tememos os ataques, falamos dos ataques ferozes, mas a ação de Satanás é muito mais eficaz quando ele se torna luz, ou ele quer parecer com a luz. Portanto, nos guardemos com a palavra de Deus. E o segundo tópico que eu quero colocar, que é o principal do nosso texto para meditação: conhecendo o Mestre, conhecendo o seu ensino maravilhoso. É através do ensino, meus irmãos, é através do conhecer a Jesus que crescemos dia após dia. É ensinar agora o que nós vamos ouvir aos nossos filhos, que é o principal base para o crescimento não só da família, da igreja, mas o crescimento do povo de Deus, sendo luz neste mundo. Assim, preparando o caminho, os judeus lhe fizeram uma pergunta depois de bajularem. E Jesus, ele declara, quando bajularam, nós vemos a resposta de Jesus: por que me provocais? Perdão, não foi por que me provocais. Desculpa, conhecendo-os a malícia, Jesus respondeu: por que me experimentais, hipócritas? O Senhor Jesus não caiu na bajulação, porque ele os conhecia. Eu quero concluir o ponto 1, que eu esqueci dessa parte. Ele os conhecia. Nós não conhecemos o coração, nós não conhecemos o outro que está ao nosso redor, mas para conhecê-lo temos que buscar na palavra. O Senhor conhece os corações. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele responde ao ataque deles. Eu quero mostrar a vocês que a armadilha da bajulação, outro ponto que eu esqueci, me perdoem. A armadilha da bajulação era trabalhar, na verdade, toda aquela retórica a fim de Jesus falar. Percebam bem que se Jesus não respondesse, ele teria sido
segundo alguns teólogos, como eu citei aqui, você pode perceber que o que eles estavam fazendo é tentar forçar Jesus a responder e dar a entender que se ele não respondesse, ele seria um charlatão ou trapaceiro. Se você perceber a retórica com que eles usavam, falando que ele é um bom mestre, se Jesus não respondesse, é claro que ele podia não responder, mas aquele momento era como se Jesus, se ele não respondesse, ele cairia. Mas Jesus responde diretamente, como eu disse agora, vocês são hipócritas, eu os conheço. Mas o mestre, agora, ele vai ter de responder a pergunta. E vamos entender qual foi a pergunta. Fizeram uma armadilha dupla. Que te parece, Senhor? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta certamente exigiu tempo e planejamento. Vamos entender por quê? Vamos entender a armadilha antes de conhecer o nosso mestre? Naqueles dias, olha que interessante. Naqueles dias, a opinião dos fariseus que conduziam a religiosidade, que conduziam o povo, na verdade, que deturpavam o ensino do bom mestre, da palavra de Deus, mas conduziam o povo. Eles diziam nas sinagogas, no templo, ensinavam ao povo assim, que dar qualquer honra aos gentios, no caso aos romanos, ou ao governo estrangeiro, era pecaminoso. Em outras palavras, o que os fariseus ensinavam na época de Jesus? Não pague tributo, não dê honra a eles. Se eles lhe pedirem alguma coisa, vire as costas. É tão interessante que Jesus disse, olha, se lhe pedirem para andar 1 milha, ande 2. Sabe por que isso? Porque um soldado romano tinha por direito chamar qualquer pessoa na rua e falar assim, pegue as minhas coisas e ande comigo 1 milha. 1 milha é 1,7 km. Você tinha que andar. Aí Jesus disse, faça diferente, ande 2, ande 3 quilômetros. Ponto 2, ponto 4, isto, 3 quilômetros, ponto 4. Porque ele estava ensinando o contrário do que os fariseus diziam. Os fariseus diziam, negligenciem, ignorem-os. E haviam os mais extremados zelotes que diziam, lutemos contra eles. Por isso que o povo estava cansado e sobrecarregado. Eles eram romanos, eram dominadores. É interessante, e a gente vai estudando, o imposto que os romanos cobravam, às vezes era de 30% a 50% do rendimento de um trabalhador. Era muito, era pesado. Então os fariseus diziam, olha, ignorem-os, não os obedeçam. Mas como que eles queriam que Jesus respondesse a pergunta? Como? Se parte da pergunta tem a ver com o ensino dos fariseus. Eles ensinavam, não pague tributo. Então, como eles queriam que Jesus respondesse? Nós vamos entender, meus irmãos, que, na verdade, eles não se preocupavam com o que Jesus estava dizendo, iria dizer. O inimigo não se preocupa com o que nós vamos dizer, ele quer que caiamos em descrédito. E vamos entender a armadilha. Se Jesus dissesse, sim, é lícito pagar o tributo, sabe o que aconteceria? A multidão ficaria furiosa. Porque eram os romanos, eu vou ter que pagar tributo a César. Os fariseus que usam a palavra ensinam que eu não devo pagar. E certamente a influência de Jesus seria destruída. Mas se Jesus, por outro lado, dissesse, não paguem os impostos, ele estaria correndo um certo risco, e grandioso risco, sobre a ira dos romanos. Porque os fariseus o denunciariam a Roma. E ele certamente seria preso, e a sua influência acabaria. Percebam bem a armadilha que eles colocaram. Se ele dissesse, sim, pague os impostos, cair em desgraça diante dos homens. Mesmo na verdade, cair em desgraça diante dos judeus. E se ele concordasse com os fariseus, cairia em desgraça diante dos romanos. Em qualquer caso, os fariseus, eles queriam fazer Jesus cair. Agora vamos conhecer o mestre, o que ele responde. Em primeiro lugar, Jesus é Deus, e por isso essa resposta é maravilhosa. É tão maravilhosa. Ele conhece os homens, as suas intenções, como ele bem disse. Mas ele pega, em primeiro lugar, a moeda e diz, mostrai-me a moeda do tributo. E pegaram uma moeda, um denário. E lhe deram essa moeda. Jesus, olhando para essa moeda, ergueu e disse, é muito interessante, Jesus sempre responde perguntando, de quem é esta efígie e inscrição? A pergunta era fácil de respondida, era muito fácil. Os romanos já dominavam Jerusalém por mais de 60 anos.
As moedas judias já saíram de circulação, somente aquelas que eram usadas para tributo no templo, é que circulavam somente para o pagamento do tributo. Tanto que Jesus, quando condenou aqueles que estavam vendendo as mercadorias e os outros que trabalhavam com as moedas, era porque tinha que ser trocada, porque a moeda para dar no templo era só a moeda judaica. Mas a da circulação diária era como se fosse assim. Se você já foi para a Argentina, você tem o peso, mas você tem o dólar. E normalmente para a circulação ali interna, o peso, mas o dólar vale mais, há um tempo atrás, claro. Mas nós temos aqui que o denário era moeda corrente. Então ele pega essa moeda e mostra de quem é. E todos sabiam. É de César, na verdade, de Tibério César, o nome do governante local. Era a moeda que pertencia a ele. Continha a representação da sua face na moeda. Foi feito nas casas da moeda que existiam por todo o reino. Uma na Síria, uma na Itália, em todos os locais. Era moeda de circulação. E o povo usava para o seu benefício, como eu disse. Eles usavam para o pagamento do tributo, usavam para as compras da sua casa, usavam, enfim, para tudo. Eles proporcionavam uma vida. Convenhamos, porque sem dinheiro, nós não sobrevivemos nesse mundo. Claro, num contexto social em que nós temos que pagar para obter coisas, para obter serviços. O que significa então a pergunta de Jesus? E a resposta do povo? Quando o povo responde, meus irmãos, que a moeda é de César, o povo acaba de declarar, olha que maravilhosa sabedoria e como é bom a gente estudar a palavra de Deus. Quando o povo responde, é de César, eles acabam de declarar que César tem a autoridade governamental sobre eles. Porque eles reconhecem que a moeda de circulação a qual eles usufruíam pertencia a César. Reconheciam então que a provisão financeira provinha de César. Tibério César, portanto, governava, e eles não deveriam dar de volta algo que pertencia a César. Então Jesus, nesse instante, ele quebra, tão somente com a doutrina dos fariseus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar e obedecer às autoridades constituídas, mas também ele redefine a maneira como os judeus deveriam pensar quanto à postura frente aos romanos. Simplesmente pegando a resposta dos judeus. Então agora, meus irmãos, Jesus molda com a resposta dos judeus a relação que eles tinham com o governo e também a relação com a palavra de Deus, quanto à autoridade que lhes era constituída. Nós vemos aqui que Jesus quer ensinar obediência. Só que o grande ensino, e eu quero que vocês voltem para suas casas memorizando isso, que está na minha última folha aqui para o ensino. A profundidade do ensino de Jesus vem na sua segunda e final parte, quando ele diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fez essa pergunta a respeito da moeda, havia um rosto ali. Havia uma imagem descrita nessa moeda. Uma imagem nítida, conhecida por todos. Era a imagem de Tibério César. E quando eles disseram é de César, eles tomaram posse sobre o governo de César. Reconheceram como seu governo. E que eles deveriam dar a César o que era de César. Mas aqui, amados, o grande ensino está na frase de Jesus, dê a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, vocês devem dar a Deus aquilo que contém a sua imagem. E eles entendiam o que era isso. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Dos versículos 26 a 27. Diz assim a palavra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que então conter a imagem de Deus, a multidão sabia o que era.
Deus criou o homem à sua imagem, e à sua imagem Deus os criou. Jesus estava falando algo muito importante, tanto para eles como para nós hoje. Muito mais profundo do que uma filosofia política a qual eles se achegaram ali. Muito mais importante do que conhecer somente pela letra. Porque Satanás, como eu disse no estudo aqui, ele conhece a letra. Ele conhece perfeitamente, é o maior teólogo que existe sobre a terra. Só que ele não conhece a profundidade da palavra de Deus, que toca o coração dos homens, que move o nosso coração hoje. Jesus estava dizendo, meus irmãos, que assim como a imagem de César na moeda, a imagem de Deus é refletida no ser humano. E como ela é refletida no ser humano, meus irmãos, eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a Deus. Significa que naquele instante que ele estava pegando aquela moeda e dizendo, olha, dê a César o que é de César, vocês devem ser obedientes à autoridade que Deus lhe constituiu aqui. Mas vocês, em contrapartida, são a imagem do nosso Deus. Você é a imagem do nosso Deus. Então vocês devem refletir a Ele. Vocês então não são seus, mas dEle. É Ele quem governa a sua vida e a minha vida. É Ele quem tem o direito sobre a minha vida e a sua vida, meus irmãos. E por isso que é imprescindível entendermos hoje que eu não pertenço a mim, que você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor e Ele tem governo sobre a sua vida. E entender qual é a minha relação com Deus me ajuda na relação com o próximo, me ajuda com relação à autoridade. Portanto, eu não quero respaldos para me fazer mudar a mente. Não, eu quero me submeter ao meu Deus que me governa, que tem autoridade sobre mim, porque eu não me pertenço. E é isso que Jesus queria ensinar àquele povo. E é muito interessante como eu tenho lido, os judeus naquela época não tinham televisão, não tinham os meios tecnológicos. E sabe qual que era o divertimento dos judeus? Se assentar nas praças para ouvir os homens usando as suas retóricas, os seus conhecimentos. E quando Jesus profere essas palavras, Ele toca no seu âmago. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Por isso que vocês estão aí fracos, como ovelhas sem pastor. E as pessoas ficaram maravilhadas com esse ensino. Maravilhadas com esse ensino, ainda assim cegas, porque esta mesma multidão que se maravilhou, alguns dias depois disse, crucificam-o, crucificam-o. Mas Jesus Cristo que estava na cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós vamos ver que posteriormente muitos daqueles se converteram ao Senhor, porque entenderam que era a imagem do Deus vivo e não pertenciam mais a si. A conversão, meus amados, ela ocorre quando eu vejo que eu não me pertenço, que eu não sou hábil para nada neste mundo. O convencimento do pecado vem quando eu me reconheço como nada e eu sou dele. É isso que move o nosso coração, é isso que move as nossas ações. Como pela manhã eu estava dizendo, o pecado, meus irmãos, ele nos assedia a todo instante. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta das pessoas, o pecado nos deixa inertes. Mas o Senhor nos chama a ser a sua imagem, e Ele tem o propósito de, em Cristo, restaurar a nossa imagem. E nós estamos aqui para aprender dEle, para ser restaurados. E quando participamos dessa mesa, é um privilégio para sermos restaurados por Ele. Sermos limpos novamente. Tal como um espelho de bronze era limpo, e tinha de ser limpo para refletir uma perfeita imagem. É assim que a palavra de Deus faz conosco. Portanto, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama a refletir a sua verdadeira imagem. E a grande luta sempre vai ser essa, até o final da sua vida, fazer a sua vontade ou a vontade de Deus, refletir a sua imagem ou a imagem do Senhor. Mas grande honra há quando reconhecemos a imagem de Deus em nós. Damos a Deus tudo que nós temos. É este reconhecimento que muitas vezes moveu homens a largarem
tudo que possuíam para servir ao Senhor, aonde a palavra de Deus não fora pregada. É isso que movia as igrejas a reconhecer o seu pecado e se prostrar diante de Deus. Era isso que movia os casais a confessar os seus pecados e a exercer o perdão. É isso que nos move a ter mais comprometimento, vida no Senhor. Quando Ele restaura a imagem do seu povo, é muito fácil, então, como restaurados, entregarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa força e depender dEle. A questão, então, que Jesus aborda aqui é a relação com Deus. A obediência é fácil quando eu reconheço Ele como meu Senhor. A abdicação de qualquer coisa é fácil quando eu reconheço como o meu Senhor. O desprendimento radical das coisas que são pecado se torna fácil quando eu reconheço Ele como meu Senhor, porque eu quero refleti-lo. E porque este é o meu propósito, o seu propósito. E será, meus irmãos. E nós refletiremos sim a glória do Senhor. Nós seremos restaurados, como eu disse nessa manhã, quando Jesus Cristo voltar. Este é o propósito do Senhor na minha e na sua vida. Portanto, Ele é o seu mestre. Ele é o seu mestre. Reflita o seu mestre. Busque conhecer o seu mestre. Jovens, vocês querem servi-lo neste mundo? Conheça-o. Anseie por Ele. Não há tempo mais oportuno do que começar hoje. Não há melhor tempo do que se despojar hoje e pedir o socorro do Senhor, como nós ouvimos de manhã. Ele é o nosso advogado. Ele ainda é o nosso advogado, ao qual nós podemos recorrer no tempo bem presente. Porque quando Jesus voltar, não será mais o advogado. Ele será o juiz. E aí todos aqueles que um dia não o confessaram, prestarão contas a Ele. Mas aqueles que confessaram, serão enfim restaurados para a glória dEle. Estaremos juntos, glorificando o seu nome. Perfeitamente, numa vida sem pecado. Numa vida magnífica que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a respeito das coisas maravilhosas que veremos. E como nós seremos transformados. Tenho o propósito hoje de se colocar diante do Senhor. E ore verdadeiramente para conhecê-lo. E esse é o propósito do coração do Senhor. Fazer com que o seu povo conheça mais. Ter intimidade com Ele. Conhecer significa ter intimidade. Ter intimidade com o Senhor. Se Deus nos dá um maior exemplo, que é a vida de um casamento, que quando há exercimento do perdão, quando há o desenvolvimento da abdicação, na relação que Deus nos coloca num casamento, por exemplo, a harmonia e ao conhecer um do outro, até o ponto que dizem, quem é diferente de quem aqui? São uma só carne, refletem um ao outro. O que dirá com o Senhor? Numa vida com o Mestre. Queremos refletir o Mestre? Busquemos nesse instante. Vamos orar? Amado Pai, louvamos a Ti por esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem um propósito maravilhoso de nos transformar à imagem do Seu Filho. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe nesta casa. O Senhor um dia nos convenceu dos nossos pecados, de como dependemos do Senhor. Mas rogamos nessa noite que continue a operar nos nossos corações, a fim de refletirmos Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de verdadeiramente nos despojarmos de tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, a sermos mais obedientes, ó Deus, e gratos pelo Teu agir nas nossas vidas. Que venhamos a refletir a boa e perfeita imagem do nosso Mestre. Estar atentos quanto às sedições do inimigo da nossa alma, que tenta nos afastar de Ti, com palavras doces, com, ó Deus, um mundo que nos atrai, mas, ó Deus, nos ajude a nos guardar no Senhor, para sermos encontrados santos, ó Deus, purificados. Ó Deus, muito obrigado agora porque temos a Tua mesa para, mais uma vez, trazermos à memória o que o Senhor fez por nós. Esteja conosco agora, para a glória do Teu excelso nome. Amém.